Bem-vindos a mais um podcast do Carreira em Foco da Faculdade de Direito Milton Campos. Hoje estou aqui a meu lado com a nossa aluna, participante do grupo de extensão, a Eduarda, carinhosamente chamada por todos nós aqui na faculdade de Duda. E aí, Duda, estamos numa estreia. Não, você já participou de outro, não é mesmo? Ei, gente, fico muito feliz de estar participando de mais um. Eu já gravei o episódio que saiu no dia 15 de maio, agora com a Marilda. Tá super legal também, então quem ainda não assistiu pode ir lá assistir, também tá aqui no nosso canal do YouTube. Mas, né, hoje também estamos aqui com uma convidada super especial, professora da casa, a Isabela Zenaro, que tá lecionando a disciplina de People Skills atualmente. Isabela. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, assim, um privilégio muito grande poder vir aqui falar um pouquinho, né, sobre a minha carreira, falar um pouco sobre essa disciplina. Exatamente, disciplina nova, Isabela. Disciplina nova. A Milton Campos, mais uma vez, saindo à frente, inovando, e o nome da disciplina também é diferente, e nós queremos conhecer um pouquinho de tudo. Não sei se nesse podcast só vai caber tanta informação. Talvez não seja suficiente, né? Mas a gente vai até onde der. Mas... E, Isabela, nós queremos, assim, saber a sua trajetória. Vamos começar por aí, para a gente chegar nessa disciplina, que você é a dona da cadeira, e os alunos adoram as suas aulas. E acredito que os nossos telespectadores também vão gostar demais de saber desse universo. Sim. Isabela, bem, você é formada em quê? Se formou onde? Você é solteira, é casada, tem filhos? Nós queremos saber tudo. Vamos começar, então, desse aspecto, talvez, pessoal. Você é casada? Vamos, sou casada há 10 anos, então já tenho 3 filhos. Nasceu e casou? Nasci, a quem dera. Estou com 3 filhos, nos últimos 4 anos tive 3 filhos, então assim, são muitos filhos em pouco tempo. Praticamente 3 bebês em casa, mas muito realizada, assim, nessa parte pessoal, realmente. Sempre foi uma coisa que eu sempre quis muito, então ser mãe é um sonho para mim desde muito nova. E aí ter a oportunidade, o privilégio de realizar esse sonho de me casar, realmente constituir minha família, de ter meus filhos. É uma realização realmente muito, muito grande. Então, muito feliz no casamento com a minha família e com os meus filhos. E onde que você estudou? Em que você se formou? Como é isso? Pois é. Assim, eu queria, para eu falar, né, um pouquinho dessa trajetória acadêmica, dessa trajetória profissional. É muito difícil eu falar dessa trajetória sem voltar um pouco na minha história, porque acho importante a gente compreender as motivações, aquilo que, de certa forma, fez com que eu tomasse algumas decisões e fizesse algumas escolhas. E é importante, assim, ter um entendimento dessa base, porque a minha formação e a minha atuação, elas são bem diversificadas, então é importante entender de onde que veio tudo isso, né? Eu sou filha de mãe, professora de matemática. Então, minha mãe, ela é professora de matemática, já se aposentou, mas trabalhou dando aula no ensino médio, ensino fundamental, dando aula de matemática. E meu pai, engenheiro mecânico, que trabalhou na Fiat, se aposentou na Fiat depois de 35 anos de atuação na Fiat. E sou filha desse casal, uma professora e um engenheiro. E a nossa família, ela é originalmente do Rio de Janeiro. Então, a gente, de Petrópolis, que é uma cidade no Rio, a gente veio, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, viemos para Minas, para o meu pai trabalhar na Fiat. E aí, quando a gente veio para meu pai poder trabalhar, minha mãe teve que abrir mão das escolas em que ela lecionava, e a gente veio para enfrentar realmente uma situação, um cenário completamente diferente, sem apoio, que a gente chama hoje de rede de apoio, né? Quando você tem 2 filhos pequenos, isso é muito importante. Então, ela estava na altura com minha irmã com 2 anos e eu com 1. A nossa diferença para minha irmã é 1 ano e 2 meses. Então, somos só nós duas. Então, viemos sem muita estrutura, assim, de apoio mesmo, sem estrutura familiar. E, então, eu cresci dentro de casa com essa mãe, professora. Então, ela não tinha a possibilidade de fazer isso fora de casa, porque, como a gente não conhecia ninguém, nós éramos muito pequenas para frequentar a escola. Então, ela teve que realmente, esse começo, ficar muito voltada para a gente. E com o meu pai, naquela
antiga, né, forma de se trabalhar, que era de fato de 7 às 7, o pai era realmente dessa forma, né, saía de casa às 7, voltava para casa às 7, todos os dias da semana, indo para a fábrica, indo para a Fiat todos os dias. E a gente cresceu, tanto eu como minha irmã, a gente cresceu muito vendo essa mãe professora dentro de casa, que começou a trazer os alunos para dentro de casa. Então, ela não saía, mas ela dava, eventualmente, uma aula particular, então tinha aquilo ali. E sempre foi uma coisa que eu vi ela fazendo com amor, com afeto, com carinho, com dedicação, com preocupação, com zelo, então, assim, com o direcionamento daquelas pessoas que ela atendia. E aquilo, de certa forma, despertou em mim, porque a gente é, um fruto do meio, né? Então, o ambiente, ele molda muito a nossa personalidade, não só a natureza com aquilo que a gente nasce, mas o ambiente também molda. E cresci naquilo ali. Então, as minhas brincadeiras de infância, elas estavam muito relacionadas com isso. Eu gostava de brincar de corrigir trabalho, eu gostava de brincar de ser professora, de fazer escola. Sempre tinha alunos imaginários, eu pedia de presente um quadro. Então, eu queria ter, de fato, a possibilidade de externalizar isso de alguma forma. E gostava muito. Então, a minha infância, eu gostei sempre muito. Ficava treinando visto, para no dia que eu tivesse que corrigir, o meu visto já estava feito. Então, umas coisas assim, que são muito importantes, né? Sim. Às vezes, a gente não tem um olhar muito atento para essas manifestações que são espontâneas, e elas são importantes, elas são significativas. E, assim, cresci, então, dentro desse cenário. Quando chegou a hora de eu escolher a minha profissão, então, quando chegou ali o ano que eu tinha que fazer o vestibular, minha irmã, um ano na minha frente, já estava cursando engenharia, ela fez engenharia na FUMEC, engenharia de telecomunicações, ela já estava cursando engenharia, e eu, um ano atrás dela, no terceiro ano, ali naquele processo de separação por área. Então, assim, você tem mais habilidade de conteúdo, é o quê? É matemática, porque minha mãe era professora de matemática, então sempre tive mais habilidade com a matemática mesmo, então acabei me direcionando para aquela área, mas sem ter muita clareza do que eu queria fazer profissionalmente. Então, que é uma coisa que eu penso assim, a gente tomava muito essas decisões sem ter essa clareza. A gente, às vezes, tinha uma motivação. Muito jovens, né? E muito jovens, e realmente sem um processo de autoconhecimento, esse olhar mais interno, de entender ponto forte, habilidade, aquilo que por natureza você já faz de forma espontânea, aquilo não tinha muito isso, né? A gente não tinha muito essa cultura do autoconhecimento e desse olhar direcionado para dentro. E a gente, às vezes, roubava um pouco o sonho das outras pessoas, a realização da outra pessoa. Então, assim, eu conheço uma pessoa que é bem sucedida naquela área. Então, eu conheço, funcionou para ela, vai funcionar para mim também. E aí... Como se fosse uma receita. Como se fosse uma receita. E todo mundo vai seguir aquele comando da receita. Exatamente. Então, assim, foi muito... Quando chegou no meu ano de fazer vestibular, eu realmente não pensei. Eu só fui para uma área porque eu já estava ali que seria alguma coisa nesse aspecto. Minha irmã já tinha ido para engenharia, como meu pai. E aí, na hora de eu fazer a minha escolha, eu passei o ano convicta de que eu faria engenharia. Porque a gente nasceu, a gente cresceu muito juntas e a gente sempre seguiu muitos caminhos, a gente sempre trilhou os caminhos muito juntas. E aí, na hora que ela escolheu engenharia, meio que automaticamente eu escolhi engenharia, e até ela estava bem na faculdade. Meu pai, eu não sei se às vezes o meu subconsciente me trazia uma ideia de que se minha mãe parasse de trabalhar como professora de ensino médio fundamental, uma profissão não tão valorizada, né, na época, hoje eu acho que já melhorou um pouco, mas a gente ainda continua dentro de um cenário de desvalorização da carreira. Então, eu era muito nova para fazer essa análise. Hoje eu consigo ter uma percepção melhor em virtude do que eu já sabia que era algo que pulsava dentro de mim. Mas talvez o meu inconsciente me desse um cenário de que se minha mãe parasse de trabalhar dentro daquele nosso contexto familiar, tudo bem. Ela parou de trabalhar e a gente conseguiu viver a vida, estudar em escolas particulares, ter acesso a cursos, a viagens, a fazer as coisas com o trabalho do meu pai. Ou seja, o trabalho da sua mãe, muito curioso isso, que era o trabalho de lecionar, de ensinar, ele não faria tanta falta. Olha que registro inconsciente. Exatamente. É muito interessante isso. E aí, meu pai, por outro lado, como engenheiro, se ele parasse de trabalhar, a gente perderia a qualidade de vida. Então, assim, pela valorização do engenheiro, na época, como a gente tem a valorização do advogado, das carreiras do médico, que num determinado momento era isso, né? Então, assim, ou você ia para o direito, ou você ia para a medicina, ou você ia para
Então, não tinha para engenharia. Então, você escolher ser professor, então você já sabia que você ia ter ali uma profissão. Então, eu não acho que isso, de certa forma, tenha sido... Claro que eu não fiz essa escolha com essa clareza. Hoje eu tenho esse entendimento de que no meu subconsciente era isso que passava pela minha cabeça. Então, de certa forma, eu fiz uma escolha muito motivada pelo ego, assim, de querer algo que me trouxesse pela a receita pronta. A receita pronta de um sucesso. Você vai ter sucesso se for engenharia, arquiteta, Exato. médica, advogada, etc. Por aí. Os passos do seu pai. E aí, só que a engenharia estava muito longe de mim. Então, assim, a engenharia estava muito longe, porque eu nunca tive muita habilidade realmente com essas coisas, assim, de eletrônica. E eu só pensava por esse lado, na telecomunicações, que era minha irmã, e na mecânica, que era meu pai. Então, nem assim, pensar na hipótese de uma engenharia civil, não, eu estava naquilo que era o cenário do que eu tinha. Então, as pessoas mais próximas de mim, que tinham uma formação, eram meus tios, que também eram formados em engenharia de telecomunicações também. Então, era uma realidade. Só que eu falei, gente, eu não sei a diferença do controle da net para o controle da televisão. Então, assim, tudo bem que eu sei matemática, mas não é bem por aí, sabe? Não vai dar para eu entrar por esse universo. E aí me deu uma angústia muito grande na hora de escolher realmente o que eu ia fazer, porque foi na hora de marcar o X. Porque a gente ia no correio na época, né? Fazer a inscrição para o vestibular era lá no correio. Então, eu lá no correio com papel na mão, falei, eu não quero fazer engenharia. Comecei a chorar e a moça do correio falou, olha, calma. Eu estava lá no primeiro dia, né, da inscrição aberta, porque eu não podia perder o prazo. Estava lá no primeiro dia, você não precisa fazer isso agora, faz com calma. Fui para casa e realmente comecei a refletir um pouco melhor. E aí, acabei não indo para engenharia, mas fui para arquitetura. Então, assim... Não tinha tanta referência de arquitetura. O que eu tinha de arquitetura como referência eram uns desenhos que o meu pai tinha em casa, de planta de casa que ele fez. Ele gostava muito de desenhar. Talvez meu pai, por vocação, até tivesse feito arquitetura, mas na época dele também, né? Acho que a engenharia era muito mais bem vista. Então, acabou fazendo engenharia. Então, o que eu tinha de referência eram uns desenhos do meu pai de planta de casa, mas não tinha a menor noção da profissão, assim, como um todo, sabe? Não tinha uma pessoa que fosse próxima a mim, que realizasse aquilo, que fizesse aquilo, mas em conversas com algumas pessoas. E aí, falando assim, tentando um direcionamento para aquela escola, que foi um direcionamento assim, de uma semana. Eu não procurei isso. Eu vivi um ano no automático, crente que eu faria engenharia. Na hora de marcar o X, veio um peso. Falei, não é isso que eu quero. E aí, agora, o que eu quero? E aí, em conversas mais direcionadas, com diretores de escola, professores que me acompanharam, a gente foi fazendo uma análise, assim, olha, tá, tudo bem, engenharia não é, mas e aí? Se você pensar, às vezes, na arquitetura, é uma profissão que às vezes, exige um detalhe, é uma profissão mais minuciosa, que tem um olhar para o outro, que tem realmente essa... você pensar em promover espaços com mais qualidade. Eu falei, tá, tem a matemática, tem aquilo ali, mas é de uma forma diferente. E aí, sim, eu escolhi arquitetura. E, na época, por mais que eu não conhecesse arquitetos muito próximos a mim, tinha referência, assim, o arquiteto da novela era sempre um arquiteto que estava com um tubo nas costas, muito bem sucedido. Então, assim, era uma visão muito romântica do arquiteto também. Então, a motivação, um ego realmente assim, superficial, muito superficial. E acabei indo para a arquitetura, entrei na arquitetura, terminei a arquitetura, porque entrei na arquitetura, fiz na FUMEC também meu curso. Quando chegou lá no segundo, terceiro período, eu comecei a dar monitoria, porque eu já tinha me destacado em uma matéria, apareceu uma vaga para monitoria. Eu me candidatei, fiz a prova, entrei como monitora. Quando chegou lá para o quinto período, eu comecei a ter um terror do curso, assim, tinha convicção plena de que não era o que eu queria, mas aí eu ficava sempre naquela, é um curso muito generalista, que traz muitas possibilidades de atuação, uma hora eu vou acabar me encontrando. E aí, o que eu fiz? Eu fui pipocando de estágio em estágio. Eu não ficava mais do que o tempo daquele primeiro termo de estágio naquele lugar. Então, ficava ali um tempo, e aí depois... acabou, não gostei. Então, fui para trabalhar com prefeitura na parte mais de urbano, não gostei. Fui trabalhar com interiores, fiquei um tempo no interiores, não gostei. Fui trabalhar com arquitetura de edificações, fiquei ali um tempo, não gostei. Fui trabalhar com obra. Aí, na obra, que eu acho que era um trabalho mais relacional, de relacionamento com as pessoas, que não é um trabalho tanto introspectivo, porque o trabalho do arquiteto em si, ele é muito, de certa forma, num determinado momento de concepção, de pensamento, muito individual. E aí, quando eu fui para a obra, que tinha o relacionamento de equipe, aquilo ali me deu um ânimo. Falei assim, eu acho que por aqui talvez eu vou trilhar e vou encontrar um caminho. E monitora a faculdade inteira. Então, assim, fui monitora do segundo período até me formar. E muito interessante, porque a minha trajetória, assim, né, como professora, de certa forma, ela existe
desde que eu tenho 14, 13 anos, porque eu vendo desde sempre. Então, eu pegava aluno particular, aula particular para poder dar. Comecei a grupos de estudo, então eu sempre tive uma facilidade, que hoje eu considero assim, é um ponto forte, é a facilidade, a habilidade de aprender a aprender. Eu dou conta de aprender uma coisa que eu tenho vontade de aprender. Então, assim, que é uma habilidade que todos nós temos que ter hoje em dia, é essa habilidade de aprender a aprender, porque isso é uma constante, realmente. E eu sempre tive essa habilidade. Eu nunca tive uma facilidade muito grande de aprender com a fala, mas eu tinha uma habilidade... Então, assim, eu ia para uma aula, eu assistia a aula, eu não conseguia aprender muito bem naquela aula. Se eu tivesse que ir para uma prova com o conhecimento dado em sala de aula só, pura e exclusivamente, eu tenho certeza de que eu me sairia muito mal naquela prova. Uhum. Então, o que eu fazia? Toda vez eu ia estudar aquilo ali e eu conseguia aprender aquele conteúdo de um jeito que, inclusive, eu repassava para os outros. Do meu jeito. Era um jeito diferente daquilo que eu recebia. Eu me apropriava daquele conteúdo de uma forma que fazia sentido para mim. Então, eu ia para a prova com aquele conteúdo da forma que eu aprendi e repassava para os colegas. Então, era muito comum, assim, véspera de prova, vamos juntar lá na casa da Isabela, porque ela vai explicar para a gente. Então, assim, a gente vai ter uma aula, vai ficar lá com ela. Então, isso foi sempre uma constante na minha vida, a vida toda. E aí a gente vai vendo, assim, aquele comportamento que ele vai se reforçando por natureza. Então, assim, sem você precisar se esforçar realmente. Então, eu acho que, assim, se eu tivesse tido um pouco de um olhar mais atento para aquilo que era minha essência, aquilo que realmente me fazia, eu teria voltado à minha atuação e eu teria realmente feito um vestibular, uma profissão, já começado uma profissão, em algo que me levasse mais diretamente para aquilo que eu queria ser, professora. Então, assim, o que eu quero ser? O que eu queria ser professora? Eu faço isso desde sempre. Então, assim, eu cresci vendo isso, admirando isso, e era simples, era simples. Se eu tivesse parado um pouquinho e dado um pouco de atenção, eu teria percebido que era o que pulsava dentro de mim, era ser professora. E aí isso começou a ficar claro dentro da faculdade, porque à medida que eu pipocava nos estágios, na prática da arquitetura, e que aquilo não me destacava, mas que a monitoria me realizava, e que eu fiquei ali na monitoria do 2º ao 10º com a mesma disciplina, aquilo fez sentido para mim. Então, eu falei, eu vou terminar essa faculdade, porque eu não pensei que eu seria professora, mas agora eu tenho a possibilidade de ser professora mesmo sendo arquiteta. Então, eu vou ser professora dentro da arquitetura. É isso que eu quero fazer. E é legal a gente ver o tanto que é importante os projetos de extensões dentro da faculdade, como que isso pode ajudar o aluno a realmente descobrir o que ele quer fazer, né? Porque muitas vezes foca-se só em estágios e ficar, que nem você falou, pulando de um em outro até para achar, mas às vezes aqui dentro, né, em um projeto de pesquisa, de extensão, você acaba encontrando. Eu acho que quanto mais a gente faz, mais até a certeza do não é importante. Então, assim, quando a gente não sabe exatamente o que a gente quer, a convicção daquilo que você não quer, então é bom. Então, às vezes é bom. Você vai, não, isso eu não quero. Então, assim, como eu não tinha essa clareza de que isso era uma coisa muito pulsante, que de fato eu conseguiria algo e um sucesso profissional sendo professora, então eu ia ficar procurando aquilo ali. E era importante, porque eu ia via, não, eu fui aqui, não. E como ali na experiência de monitoria eu fiquei, e era tão legal, mas tão legal a monitoria, que os alunos, eles chegavam num ponto que não era monitoria, era aula. Então, eu dava monitoria no quadro, com 40 alunos em sala de aula. E eles chegavam para mim e falavam, Isabela, a gente deixa de ir na aula para vir na monitoria. Fantástico. Então, assim, a gente aprende mais na monitoria do que na aula. Então, isso... E aí, esse retorno que você tem, assim, do trabalho, que você tem, que também te motiva, você fala, eu estou fazendo algo... Eu não estou na arquitetura fazendo algo pelo ser humano, mas eu estou, de certa forma, desenvolvendo essas pessoas de uma outra forma. Sim. E aí contribuindo, obviamente, para essas pessoas de uma outra forma. E aí isso ficou muito claro para mim nesse momento. E aí, quando eu formei em arquitetura, fui melhor aluna da sala, ganhei um prêmio nacional com meu trabalho final de graduação, que também é outra coisa que eu falo, não é o fato de você não gostar que te impede de fazer bem feito. Isso. E aí, muitas vezes, a gente fica até com essa falsa sensação de que, como você faz bem feito, significa que você gosta. Não, não necessariamente. É um traço. Não necessariamente. Então, assim, não é porque eu faço bem feito, não é porque eu sei fazer, não é porque eu aprendi a aprender para poder projetar do meu jeito, que significa que eu gosto daquilo que eu estou fazendo. Isabela, olha, isso que você está colocando, me desculpa te interromper Sem pouquinho, problema. Mas é porque tem tanta informação muito importante, muito relevante em tudo que você está falando, porque nós temos casos de alunos que foram brilhantes no curso de Direito.
e que depois, fazendo essa análise muito íntima daquilo que você possa realmente se realizar, eu tenho um caso muito próximo de mim em que a pessoa hoje é professora, porque a professora estava dentro dela desde o início, foi excelente aluna, até mesmo aqui na Milton Campos, e depois que saiu, trabalhou com direito e onde passou, deixou uma história de profissionalismo incrível e hoje é professora no ensino fundamental, que é a grande paixão. Descobriu o sonho. Descobriu. E eu estou te ouvindo e vendo a importância desse seu relato, porque muitos dos nossos alunos que estão começando, eles vêm com esses medos, essas dúvidas, essas aflições, e a sua importância enquanto professora, hoje, aqui na Milton Campos. Mas nós queremos continuar te ouvindo, porque a gente sabe que tem mais, enfim. Pois aí terminei. Então, isso ficou claro para mim, nesse momento ficou claro. E aí, quando eu terminei a graduação, eu terminei a faculdade nesse cenário de ser a melhor aluna da turma. Então, eu tinha muitas portas abertas para trabalhar com arquitetura. Eu tinha convite dos professores, eu já estagiava na FUMEC como arquiteta e acabei ficando lá como arquiteta da FUMEC mesmo. Mas eu tinha portas abertas e convites para trabalhar na arquitetura pelo meu desempenho acadêmico, obviamente, mas também porque eu sempre tive uma facilidade de comunicação, eu sempre tive uma habilidade realmente de me destacar pelo comportamento e não só pelo conteúdo. Então, eu tinha portas abertas para a arquitetura. E eu acabei ganhando uma bolsa para estudar no mestrado, e essa bolsa me deu uma condição assim inegável, assim, irrecusável. Eu tive 95% de bolsa para estudar, que é uma coisa assim, realmente muito grande para fazer um mestrado, que era um mestrado dentro da FUMEC. Eu ganhei a bolsa em virtude de ter sido o destaque acadêmico, então tinha uma bolsa ali. Eu ganhei uma bolsa que somava com a Bolsa Irmãos, que acabou que minha irmã foi fazer mestrado junto comigo, a gente foi estudar na mesma sala. Então, tinha a bolsa de irmãos, tinha desconto de ex-aluno, e aí, somando as bolsas, eu acabei recebendo uma bolsa de 95% de desconto. Então, praticamente, eu fiz o mestrado sem custo. E o mestrado era na área de construção civil, que, de certa forma, me agradava também. Como aquela experiência de obra tinha sido importante, de todas aquelas tinha sido a mais, eu falei, se eu tenho esse caminho, então eu vou ampliar um pouco a minha formação, saindo da arquitetura e indo para uma área que é uma área paralela, e que me dá outras possibilidades de atuação, e tenho o que eu quero, que é a condição de dar aula. Então, porque o mestrado é o que me faria voltar para a sala de aula. Porque como que eu ia pensar em dar aula uma arquiteta? Então, eu não fiz pedagogia, eu não fiz psicologia, eu não fiz nada disso. Eu só poderia dar aula de arquitetura. E para dar aula de arquitetura, dentro de uma instituição, de uma universidade, eu precisaria de um mestrado. E aí, fiz o mestrado com essa intenção. O meu mestrado foi para eu poder dar aula. Aí, quando eu terminei o mestrado, dentro das portas que estavam abertas na arquitetura, óbvio que não tinha nenhuma porta aberta na docência. E aí, o que eu tive que fazer? Bater na porta fechada. Então, assim, vamos bater na porta que está fechada. Apareceu uma vaga na UNA, foi onde eu comecei, estou na UNA, né, na Ânima, dentro do grupo há 12 anos. Então, apareceu uma vaga para desenho arquitetônico, que era uma disciplina técnica instrumental para o curso de engenharia. Tinha uma vaga, eu entrando no Vagas, eu atuando como arquiteta, nessa época eu estava no Banco Central, como arquiteta do Banco Central. Então, sempre tive a possibilidade de trabalhar na área, porque sempre soube fazer. Mas eu ia para o trabalho com o radar em outro lugar. Então, assim, o meu radar estava procurando uma oportunidade na sala de aula. E aí, comecei a pesquisar. Dentro do Vagas, achei uma vaga que era essa vaga. Aquele dia era o último dia para candidatura, para enviar o currículo pelo Vagas, pelo site. Eu falei, quer saber? Peguei meu currículo, imprimi o currículo, coloquei num envelope, entrei dentro do carro. Na hora que acabou meu expediente no Banco Central, subi a Raja, na época a UNA ficava ali no Casa Raja Shopping. E assim, eu tenho tão nítida a lembrança de todos os sentimentos daquele dia. Estacionei meu carro, entrei, cheguei na coordenação, tinha uma secretária na coordenação, falei, eu queria falar com o coordenador do curso de Engenharia Civil. Ah, é uma reunião agendada? Eu falei, não, não é uma reunião agendada. Eu vim me candidatar para uma vaga, eu vi que tem uma vaga aberta para professora aqui, eu vim me candidatar, mas eu queria fazer minha candidatura pessoalmente. Aí ela, olha, o coordenador não está aqui agora, mas você pode aguardar. Ali eu fiquei umas 2h30, mais ou menos. E fiquei 2h30. Dado o tempo, ela viu que eu não ia embora, chegou e falou assim, olha, o coordenador de engenharia não está aqui, é provável que ele foi para a sala de aula, ele deve ter ido embora direto sem passar pela coordenação, super normal. E não passou pela sala, mas a coordenadora da arquitetura está.
Pode ser com ela? Falei, pode, claro. Entrei na sala, peguei meu currículo e entreguei para ela, na época, coordenadora de Jerusa. Entreguei meu currículo na mão dela e falei, olha, eu vi que tem uma vaga aberta para desenho arquitetônico no curso de engenharia. Hoje era o último dia para enviar o currículo, mas eu quero ter certeza que meu currículo vai chegar em vocês. Então, assim, no último dia eu não saberia se chegaria. Eu fiquei até emocionada. Eu também estou emocionada. Aí eu falei assim, eu não teria certeza que esse currículo ia chegar. Então, eu quero que ele chegue, eu quero ter certeza que vocês receberam meu currículo, eu quero ter certeza, e eu quero que vocês sintam realmente a vontade que eu tenho de fazer isso. Eu quero fazer isso, eu quero dar aula. Então, se eu tiver a oportunidade, eu queria muito participar do processo. Acabou. Dia seguinte, eu recebi uma ligação do coordenador. Olha, a gente tem uma banca para hoje. Então, assim, a gente tem uma banca para... Não foi para hoje, né? A gente tem uma banca para amanhã, o tema é esse. Você tem 15 minutos para se apresentar. Desliguei o telefone, falei, vou preparar a melhor aula que eu já dei na minha vida. Então, assim, era um conteúdo para engenharia, eu tinha que adaptar o conteúdo para ficar nos termos da engenharia, realmente sair um pouco da linguagem da arquitetura. E assim eu fiz, entrei na sala de aula e eu falo até hoje, foi a melhor aula que eu dei na minha vida. Melhor aula. E dele deu. E assim... E eu falo assim, quando a gente sente, né? Então, assim, faz sentido. Faz sentido total. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer, tá resolvido. Saí daquilo ali. Na hora que eu saí, no mesmo dia, a minha banca foi de manhã, no mesmo dia à tarde, o coordenador me ligou. Falou, olha, a gente ficou muito satisfeito com a sua apresentação. A coordenadora do RH, Simone Ficina, que foi que fez a minha banca, ela vai entrar em contato com você mais tarde para tratar os termos do contrato. Eu falei, meu Deus, desliguei o telefone, assim, eu chorava copiosamente. Sabe quando assim, eu cheguei num lugar, eu cheguei onde eu queria. E assim foi. Então, entrei dentro da universidade para poder me realizar como professora. Continuei em paralelo ainda um pouco como arquiteta. Meu marido, ele é arquiteto também de formação. Então, eu falo sempre assim, as minhas escolhas hoje eu tenho clareza completa de que a minha motivação lá atrás não foi realmente a melhor motivação, mas eu teria feito exatamente a mesma escolha, porque, assim, me trouxe meu marido, me trouxe meu casamento, me trouxe minhas amizades, trouxe uma visão de mundo, que é uma visão extremamente importante para uma visão humanista, realmente, que é o que a arquitetura faz, né? Então, assim, me trouxe essa visão humanista que eu não me considero sem ela, e ela hoje faz parte do que eu ensino em sala de aula. Sim. Então, eu precisava ter vivido a arquitetura de alguma forma, eu precisava ter passado por ela. Isabela, é muito importante você trazer isso, porque a gente vê muita gente na faculdade, mesmo acabou de formar, completamente perdido, porque formou em um curso, ou então está em um curso que não se identifica, não quer trabalhar com aquilo, e acha que é o fim do mundo, né? Tá no fundo do poço e não tem como se recuperar. Então, é muito importante você trazer essa história tão bonita para inspirar essas pessoas, né? Ver que tem como ali se reinventar, sempre dar tempo. Eu estou emocionadíssima porque traz uma trajetória do professor. Sim. Eu me vejo um pouco na sua história, porque depois eu quero até fazer um comentário sobre um aspecto muito importante da sua fala, mas eu quero te ouvir mais. Bom, aí entrei para a sala de aula e, assim, foi uma emoção atrás da outra. Então, assim, quando eu comecei a dar aula, eu realmente vi que aquilo que fazia sentido. Eu entrei... A minha vaga, né, era para uma disciplina. Antes do semestre começar, eu já estava com todos os dias tomados. Então, assim, as turmas que foram fechando, eles foram me colocando para ser a professora da turma. Então, já realmente, já comecei muito bem. Então, na hora que eu me estabilizei ali, eu saí da minha profissão, pedi demissão do Banco Central, que era onde eu estava, como arquiteta, pedi demissão do Banco Central e fui me dedicar para a docência. Dentro da arquitetura, o que eu sempre me incomodou muito? Eu estava ali dando uma disciplina que era uma disciplina técnica, que é um desenho, é um instrumental da arquitetura. Então, num determinado ponto, enquanto eu estava atuando como arquitetura, tudo bem, está tranquilo, porque é a minha atuação, eu ensino o que eu faço, eu estou aqui para ensinar o que eu faço. Eu parei de trabalhar com arquitetura, mas não me incomodava tanto, porque o que eu estava ensinando ali era um instrumental, era o básico. Então, assim, não era a concepção, não era o projetar, porque eu já tinha saído da realidade do projetar, ainda que isso venha com a gente não perca isso com tanta facilidade. Mas eu comecei a ver assim, tudo bem, eu estou ensinando arquitetura, eu me realizo como professora, mas chega uma hora que você quer ensinar aquilo que você faz. Então, assim, você não quer ensinar aquilo que você não faz. E até porque eu vi ali naquela turma de alunos, muitos alunos que eu entendia que eles não tinham a vocação e nem a motivação certa para estarem ali. E eu ficava muitas vezes dando aquele conteúdo de forma assim,
veemente, querendo que eles entendessem, porque o meu objetivo como professora de arquitetura era que eles entendessem a arquitetura. Claro. E eu estava ali focando, entendendo que tinha um, tinha outro, que estava ali forçando uma naturalidade, forçando para estar no momento. E isso começou a mexer muito comigo, essa questão. Eu sempre fui muito observadora do comportamento das pessoas. Sempre observei muito a forma como as pessoas reagem, como que elas se comportam. Isso começou a mexer comigo de alguma forma. E aí, até a postura dos alunos em sala de aula sempre me incomodou muito, a questão da gente estar numa posição de o aluno numa condição muito passiva, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, a gente tratar todo mundo dentro de uma sala de aula como se todo mundo estivesse no mesmo nível ali, cognitivo, pronto para aprender da mesma forma. E isso me incomodava. E eu sempre tentava fazer com que a aula fosse sempre mais significativa, significativa, significativa. Eu tinha sempre que mergulhar muito no universo da arquitetura para sempre trazer muito significado para os alunos. Só que esse mergulhar na arquitetura me desgastava. Entende? Eu adorava quando eu conseguia solidificar e trazer a experiência. Mas eu tinha um desgaste de ter que mergulhar num universo que eu já entendia que não era mais um universo que fazia tanto sentido para mim. E aí foi uma questão assim de, tudo bem, eu quero dar aula, mas eu quero dar aula de quê? Eu quero desenvolver as pessoas. Eu quero desenvolver as pessoas. Por um tempo eu desenvolvi as pessoas como arquitetas, mas eu quero desenvolvê-las para além da técnica. Eu quero que a pessoa que está aqui dentro da sala de aula, ela está dentro da sala de aula sabendo da motivação dela, tendo a motivação certa para estar aqui na sala de aula, porque eu já estive no lugar dessa pessoa que está sentada ali, e eu sei que o olho dela, às vezes, não está com o brilho que precisaria, porque realmente está faltando um pouco do alinhamento da essência ali com a vontade, com o desejo, com o ego, que tem que estar tudo alinhado. E isso começou a me trazer muita força, assim, de querer trabalhar com isso e querer ajudar dessa forma. Acabei virando coordenadora, dentro ainda de sala de aula na área de arquitetura, fiz alguns projetos, até recebi uma menção honrosa de um prêmio que chama Padre Geraldo Magela, que é um prêmio que a Ânima fazia, né? Eles promoviam isso para práticas inovadoras em sala de aula. E eu vim com alguma coisa que realmente que trouxesse um pouco essa postura mais ativa do aluno, dele ter uma percepção do aprendizado dele, mais por ele mesmo, até para ele entender que na hora que você busca o conhecimento, às vezes aquilo não vai fazer tanto sentido para você. Então, buscar mais essa postura ativa do aluno em sala de aula. E aí, acabei virando coordenadora do curso, fui para a coordenação. Quando eu cheguei na coordenação, que eu entrei realmente na parte da relação com as pessoas, da gestão das pessoas, de analisar realmente comportamento de professor, de aluno, de relacionamento de sala de aula, era aquilo ali, sabe? Que sempre me motivou. São as relações que me motivam, são os comportamentos que me motivam. É isso que me motiva, é isso que me inspira realmente. Eu acho que é isso que, de certa forma, eu posso levar para dentro da sala de aula. E aí ficou mais claro, sabe? Foi tudo ficando mais claro. Tive a possibilidade de participar de uns eventos de gestão. Aí, nesse meio tempo, a Ânima, da diretoria de inovação, começou a pensar numa forma de trazer uma disciplina para dentro do currículo, que fosse a disciplina de projeto de vida, que era justamente para trabalhar com o desenvolvimento dessas competências. Então, isso começou a fazer parte do grupo, né? A diretoria de inovação, pensando realmente em como que a gente faz para complementar a formação do aluno nesse ponto. Eu, obviamente, me prontifiquei para poder fazer parte do grupo, então comecei a estudar muito a parte de filosofia, de psicologia, de comportamento humano, de neurociência, para poder entender mais sobre esse universo e para trabalhar com isso em sala de aula. Então, eu estudo isso assim, desde 2016. Eu sou professora de comportamento de projeto de vida desde 2017, então já tenho aí 7 anos em sala de aula que é com isso. Autodidata. De certa forma, Autodidata. Sim, fiz alguns cursos de formação, mas não cursos, né, de longa duração, porque eu tenho essa habilidade. Sim. E o que eu queria também? A partir do momento que eu entendi que isso me motivava, deixa eu buscar a base científica disso, deixa eu estudar isso com mais profundidade, para eu poder entender e até chegar num ponto de falar assim, beleza, é isso mesmo, eu estou no caminho. Então, assim, eu tenho agora uma pós em neurociência em andamento que eu ainda não completei, porque o que eu quero? O título. Hoje eu quero o título. Eu quero o título voltado para aquilo que eu aprendi a ensinar em função daquilo que eu vivi. Então, o que eu ensino hoje é comportamento humano. Sim. E eu sei que assim, aquilo que é um conhecimento que eu aprendi observando a minha própria vida. A partir da prática, da sua experiência, você foi cada vez mais agregando conhecimento. E é muito interessante porque você usou da sistêmica como a forma para balizar a professora que está
cada dia mais se formando. Nós, Isso. professores, não estamos prontos. Nós estamos sempre Informação. aprendendo a aprender, Exato. porque se algum dia um professor achar, olha, estou pronto, está na hora de parar. Tá na hora de parar, sem dúvida. Eu falo assim, é o que eu quero, assim, sabe? Continuar evoluindo, continuar crescendo. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sei pouco. Então, assim, quanto mais eu estudo, mais eu vejo assim que tem possibilidade de eu realmente contribuir com as coisas que eu já aprendi, mas que eu tenho ainda que manter realmente a minha humildade intelectual de entender que eu sempre vou precisar fazer. Eu acho que tem uma frase, um recorte do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que ele fala que os 3 caminhos para o sucesso, né? Ele até faz isso numa alusão ao Beda, que é um pensador inglês que falava sobre os 3 caminhos para o fracasso, e aí ele traz isso para os 3 caminhos do sucesso. E aí ele fala que os 3 caminhos do sucesso é você ensinar aquilo que você sabe, porque isso é generosidade mental, é você praticar aquilo que você ensina, porque isso é coerência ética, e é você perguntar aquilo que você não sabe, porque isso é humildade intelectual. Então, assim, isso realmente é o caminho para o sucesso. E aí, uma hora, e aí eu voltando lá, eu pensava assim, gente, tudo bem, eu estou ensinando o que eu sei, eu estou sempre buscando aprender mais, mas eu não estou ensinando aquilo que eu faço, sabe, mais, num determinado momento na arquitetura. Deixa eu ensinar o que eu faço, eu sou do relacionamento, eu sou do relacionamento com as pessoas, eu sou do comportamento, eu sou do desenvolvimento humano, eu sou do comportamento. É isso que eu quero, entendeu? É essa que é a minha maior contribuição que eu vejo hoje. Isabela, e é bonito porque todo o aspecto da sua, hoje, área de atuação, de toda do seu foco de especialização, ele veio de dentro da arquitetura. Então, toda a humanização, toda a forma de ver os relacionamentos humanos, isso é muito lindo. Isso veio de uma área da ciência que, para uma pessoa que não esteja muito desperta, não vai perceber que dentro do curso de arquitetura, você ali tirou toda a gama de formação necessária para que a Isabela pudesse transformar a pedra bruta num grande diamante para a sala de aula e para uma disciplina específica. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, é o que eu falo. Por isso que eu falo, eu precisava ter passado pela arquitetura. Claro. Ela me deu essa visão ampliada, ela me deu essa visão, essa formação humana. Então, assim, foi de lá que foi dessa preocupação realmente com o outro, me trouxe isso, me trouxe essa vaga, me trouxe esse olhar. Então, me fez realmente apurar ainda mais e ter esse entendimento e essa clareza e conseguir perceber isso de uma forma mais nítida, realmente. Aí, quando eu engravidei do meu primeiro filho em 2019, aí eu pedi demissão da coordenação, quis ficar só em sala de aula, porque eu já estava em sala de aula com a disciplina de projeto de vida, e aí eu quis ficar em sala de aula com isso. E não quis ficar na coordenação mais, porque a coordenação ainda já era muito voltada, por mais que tivesse a parte das pessoas, era ainda muito voltada para a parte da arquitetura. E aí eu falei, agora eu quero focar um pouco no desenvolvimento humano, né, de quem está dentro de mim. Então, assim, não faz muito sentido também, né? Eu quero ficar naquilo que é o meu principal, que é a sala de aula, e meu filho. Então, quando eu vejo, assim, realmente sonhos de vida, e aí quando eu penso, na primeira entrevista de emprego que eu tive, que foi na MRV, eu estava na FUMEC, né, eu tive uma entrevista de emprego na MRV, a moça do RH me perguntou qual é o sonho da sua vida. Eu falei, eu quero me casar, eu quero ter filhos. Então, assim, eu sempre tive essa vontade realmente muito grande. Então, quando eu engravidei, foi um processo também muito penoso, muito árduo, muito difícil, eu demorei muito tempo para engravidar. Então, quando realmente aquilo chegou para mim, eu falei, agora eu preciso me dedicar para eu continuar com ele aqui dentro. Então, e aí acabei pedindo demissão. E foi muito interessante, porque eu pedi demissão e recebi uma promoção. Então, eu pedi demissão e aí eles me fizeram um convite. Fui promovida realmente para fazer uma mudança de cargo, passar para uma parte mais estratégica, de gestão mais estratégica, ainda voltada para a área de arquitetura, mas numa parte mais estratégica. E acabei recebendo esse convite que eu aceitei. Eu estava com 6 meses de gravidez, pedi demissão e fui promovida. Então, fui promovida e passei a ocupar esse cargo. Fiquei ali no cargo até o meu filho nascer. Quando nasceu, aí entrei de licença maternidade, né? E nesse meio tempo ele nasceu em 2020, veio a pandemia, e aí muda a história de todo mundo mais uma vez, né? Porque aí veio a pandemia, e aí quando eu tive a possibilidade de voltar, aí não dava realmente para conciliar, porque a gente estava num cenário, a educação realmente estava passando por um processo que foi muito complicado diante da pandemia.
Então, assim, a gente teve que se adaptar ao mundo digital de uma hora. A gente antecipou realmente um futuro, né? Então, aquilo já viria, mas foi na marra. Então, assim, é trocar as do avião com ele voando. Então, a gente teve que fazer isso com as coisas acontecendo, passar o processo todo para a sala de aula. Eu que já estava num cargo de gestão, que era um cargo muito, assim, que precisava dessa estratégia para as coisas acontecerem. Fiquei muito sobrecarregada com um filho de 4 meses em casa, e sem suporte, sem apoio, sem meus pais, sem meus sogros, porque era um grupo de risco, não tinha ninguém em casa, não tinha escola aberta, não tinha berçário, não tinha nada, tinha uma pessoa, assim, completamente perdida, né? Eu falei, não, agora não tem jeito. Aí acabei pedindo demissão, de fato, né, do meu cargo de gestão estratégica, e fiquei de licença de sala de aula, porque eu já estava de licença de sala de aula. E fiquei com a licença na sala de aula. O que aconteceu foi que, primeiro, meu filho nasceu e, obviamente, tudo ficou ainda mais claro. Então, assim, eu falei, realmente, eu só volto se for para trabalhar com desenvolvimento humano. Eu não quero voltar, independente do cargo, do quão estratégico for, do quão humano for a relação lá com a arquitetura. O que eu quero é o desenvolvimento humano mesmo. Então, ficou isso muito claro para mim quando meu primeiro filho nasceu. E aí, eu tive uma sucessão de filhos, né? Então, eu tive mais 2 filhos na sequência, que eu sempre quis mesmo. Então, isso foi estratégico também. Eu falei, agora que eu parei, falei, eu vou ter eles. Não é planejado, porque não está do jeito que a gente quer. Eu vou ter uma escadinha que, para mim, poderia ter sido com degraus mais baixos, mas não teve jeito. Então, foi quando Deus mandou mesmo. Então, tive meus 3 filhos e fiquei com esse tempo, assim, com esses meus 3 filhos, mais voltados para o desenvolvimento deles mesmo. Então, quando o meu terceiro filho nasceu, ele estava com 4 meses, aí eu recebi um convite da Milton Campos para poder assumir a disciplina de People Skills pela minha bagagem, assim, participando, né, dos processos de implementação de uma disciplina que viria, de fato, a ser muito importante dentro do currículo das escolas. Então, eu participei dessa construção, participei dos processos de capacitação, participei de grupos de estudo. Então, direcionei realmente meu olhar para o desenvolvimento disso e, com base nisso, recebi um convite para poder participar do processo seletivo e vir dar aula da disciplina de People Sorte Skills. a nossa, né? E aqui está conosco. E aqui estou. Sim. E aí, o que eu falo? Eu dou aula do quê? Eu dou aula justamente, o que eu quero é que os alunos eles tenham esse entendimento e esse olhar para o lado de dentro. E mais, além do olhar para o lado de dentro, eles entenderem que o comportamento ele é muito determinante na vida da gente. Então, é muito comum hoje, né? Assim, eu falo que é uma disciplina que vem para complementar a formação, porque é para complementar mesmo. A gente dá realmente, o aluno ele tem o conteúdo técnico que é essencial. Então, assim, sem a técnica, eu acho legal assistir uma vez uma palestra do Bob Fehlman com o Michael Phelps, é o treinador do Michael Phelps. E ele fala, se ele não tivesse uma técnica muito boa, ele não teria nem pulado na piscina, ele nem cai na piscina. E eu falo com os meninos, se vocês não tiverem a técnica, vocês não entram no jogo. Mas, muito provavelmente, aquilo que vai fazer com que você seja um profissional de destaque, que seja um profissional que se diferencie, que seja um profissional que vai ser buscado, que vai ser convidado, que se realize, é o seu comportamento. Então, assim, a forma como que você usa esse conteúdo, é a forma que você externaliza isso que está dentro de você. Então, assim, a gente vê muito hoje alunos que saem, né, profissionais recém-formados, ou que estão querendo fazer uma transição de carreira, que estão muito inseguros. É muito comum, né? Profissional recém-formado inseguro. Muito comum. E o que ele acha? Ele geralmente atribui essa insegurança para a falta do conhecimento técnico. E ele fala, eu precisava ter visto uma disciplina mais civil, empresarial foi pouco, tinha que ter visto tributário a mais, ficou faltando isso, não sei aonde, no constitucional não abarcou tudo, administrativo faltou isso aqui. E aí ele sempre acha que o que está faltando para ele é um conteúdo técnico. E aí, muitas vezes, ele vai na primeira porta aberta, numa especialização, numa pós-graduação, que às vezes não é nem aquela área que realmente faria tanto sentido para ele, mas ele vai naquela gana de acreditar que se ele trouxer mais conteúdo, uma hora ele vai se sentir pronto para enfrentar, sabe? Para atuar no mercado de trabalho. E eu falo com os meninos, eu falo, o olhar para a insegurança ele tem que ser muito cuidadoso, porque a sua insegurança ela pode, de fato, estar relacionada com a falta de um conteúdo técnico, sem dúvida. Mas muitas vezes vai estar relacionado com a falta do domínio próprio. Então, assim, a sua falta, o domínio que você não tem, do que você faz com aquilo que você já tem. O que você faz? Como que você comunica isso para as outras pessoas? Não adianta você ser uma pessoa que anota 10 no currículo se você não sabe comunicar a sua habilidade, se você não sabe falar no que você é diferente. Isabela, foi aí um ponto que eu peguei da sua explanação perfeita. E eu, pessoalmente, gosto demais dos relacionamentos e do desenvolvimento humano.
aqui na Milton Campos durante muito tempo, eu atuei também com apoio ao discente. Amava. Era um grupo interdisciplinar, eu do direito, uma grande colega da pedagogia e uma outra grande colega da psicologia. E nós atuávamos juntas. E ali aprendi muito com elas, muito. E dentre as muitas conversas que tínhamos para o atendimento ao estudante, éramos 3 professoras convictas daquilo que fazíamos. Uma delas, que foi até a nossa colega psicóloga, ela uma vez nos trazendo a sua contribuição da sua área, ela disse que deveríamos de sempre prestar muita atenção no desenvolvimento da criança, especialmente entre os 7 e os 9 anos de idade. Ali, de um modo geral, a criança apresenta já uma vocação, um dom, ela já começa a mostrar algo. E na sua explanação foi muito curioso, porque eu me vi aos 7 anos de idade, porque eu, quando entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria 2 coisas, e uma delas era ser professora. Mas por quê? Porque eu era muito antenada também com as minhas sensações e as minhas percepções mais internas. E eu, exatamente nesse período da vida, eu gostava de brincar de ser professora. Era exatamente a mesma coisa. E eu via vários alunos fantasmas na minha frente. E minha mãe, às vezes, me perguntava: filha, com quem que você tanto conversa? Mãe, estou dando aula. Dando aula para quem? Ah, mãe, é muito menino. Tem muito menino aqui na minha frente. Mãe, eu tenho que dar aula. E aquilo eu já sabia que havia dentro de mim. Logo no início do curso, eu percebi que eu ia ser professora. E na minha época, a gente não tinha as monitorias. Isso não era tão comum. Gente, eu estou falando para mais de 30 anos lá atrás. E a sua percepção de você mesma e todo o conhecimento acumulado que você traz para o desenvolvimento da disciplina que você leciona, mostra claramente que essa busca de uma realização, ela não está apenas no momento de hoje. Isso vem numa construção nossa, desde que somos muito crianças. Daí a importância do ensino fundamental é muito importante mesmo para a formação do indivíduo adulto que vai chegar lá na frente. A professora Isabela, ela não é uma professora que veio do curso de arquitetura. Ela é um indivíduo que nasceu, se desenvolveu, teve muitas possibilidades, muitos sonhos, teve desistências, o que eu acho muito importante podermos falar também da importância do desistir, e não é um desistir deixar para lá, é um desistir de saber, olha, isso tudo aqui foi muito importante, eu trago tudo isso comigo, mas eu vou transformar isso tudo em algo diferente. Sem dúvida. E você traz essa mensagem para todos nós, assim com uma clareza e uma leveza incrível. E isso nos torna, assim, um pouco mais leves, não é mesmo, Isabela? Ah, com certeza. E eu falo assim, a gente que é professor, né? A pessoa que tem essa vocação. Na verdade, o que a gente faz é o desenvolvimento das pessoas, se é no direito, se é na arquitetura, se é no próprio comportamento, nas habilidades de relacionamento. A nossa preocupação, né, aquilo que pulsa dentro da gente, é a nossa preocupação com o outro no sentido de contribuir de alguma forma, de desenvolver de alguma forma. Então, essa é a intenção da disciplina. É fazer com que o aluno tenha essa possibilidade de olhar um pouco para dentro, entender um pouco as motivações, os objetivos que ele tem, qual que é a essência, quais são os valores, para que ele possa desenvolver competências e habilidades que são autonomia, independência, motivação, disciplina, resiliência, que é o que eu falo sempre. É muito mais fácil você ser resiliente quando você tem um objetivo. Então, assim, você sabe que você quer chegar lá. Se você sabe que você quer chegar lá, você tentou, não deu certo, vou continuar, porque eu sei que eu quero chegar. E aí, quando você não sabe exatamente, o que acontece? Você enfrenta uma coisa, a sua tendência é, vou desistir por aqui mesmo, vou parar por aqui. Então, a própria resiliência, que hoje é muito falado, né? Então, assim, a gente tem que ser resiliente.
Mas é importante para a gente ser resiliente que a gente saiba onde que a gente está querendo chegar. Sim. Porque isso é muito importante. Então, são essas competências, é o relacionamento com o outro, é a escutativa, é a gente ouvir, é a gente ter a empatia, a gente saber se relacionar com as outras pessoas, a gente ser colaborativo, a gente desenvolver as habilidades que são de adaptabilidade, de flexibilidade, é você entender que às vezes você cursou, não é porque você fez um curso durante 5 anos, que você está fadado a fazer aquilo que Pro você resto tem da vida. 1 milhão de possibilidades, aquilo ali te trouxe uma bagagem que você pode ter certeza que vai agregar de uma forma muito positiva para o caminho que você decidir fazer dali para frente. Isso mesmo, Eu- Isabela. Perdão. Fica à vontade, Mônica. A persistência, a resiliência, ela só é genuína quando ela é fruto do amor que você está fazendo. Exato, Sim. exato. E o que eu preciso de falar é justamente isso, tanto que é bonito, né, ver eu como ex-aluna da professora Mônica e atualmente aluna da Isabela, tanto que é bonito ver o tanto que vocês gostam do que fazem e isso transmite muito claramente em sala de aula. A Mônica, né, uma disciplina mais técnica ali do direito, mas sempre com o dedinho ali, tentando sempre ajudar os alunos ao máximo a se desenvolver. E a sua disciplina, que é 100% voltada nisso, eu não sei nem contar quantas vezes eu saí da sua aula com aquela pulga atrás da orelha, repensando tudo, e o tanto que isso ajuda. Então, eu queria te perguntar justamente para quem está em casa e não tem acesso a uma disciplina dessa dentro do curso, como você indica que essa pessoa atinja esse conhecimento, como que ela busque por meio de livros, vídeos, algo mais O palpável? processo de autoconhecimento, é o que eu falo, ele é muito árduo de ser feito, porque a gente não cresceu com essa Sim. cultura. É verdade. Então, assim, a gente não cresceu, a gente não tem. A gente passou pelo ensino básico, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, muitas vezes pela faculdade. Eu falo que maravilha que a gente tem a possibilidade de trazer isso para dentro da sala de aula Exatamente. hoje. Porque, de certo modo, a gente cresceu sem isso. Então, a gente foi, muitas vezes, pegando as motivações Isso. paralelas, É. né? Então, a realização do outro. E quanto mais a gente faz uma escolha que não é a escolha que está alinhada com aquilo que é intrínseco, que é essencial, que é valor nosso, mais distante a gente vai ficando da gente mesmo. É verdade. E aí, na hora que você chega num processo de se autoconhecer, porque aí muita gente também tem essa intenção do que é muito da rotina de hoje. As pessoas querem uma resposta em 30 segundos, né? Querem uma solução num vídeo de 1 minuto e meio. Isso não vai acontecer, porque você passou a sua vida inteira, muitas vezes, fazendo escolhas sem ter esse olhar realmente para o seu lado de dentro. E não falo só do profissão, do relacionamento pessoal, do seu relacionamento de envolvimento afetivo. Perfeito. Então, muitas vezes, roubando a realização da outra pessoa, trazendo aquilo para a sua realidade. Então, o processo ele é muito difícil, ele é realmente muito difícil de investigar. É claro que a leitura, ela traz essa possibilidade, a leitura nas bases da psicologia, da própria filosofia, o entendimento da neurociência, para a gente entender que, de fato, a gente tem realmente algumas conexões que são naturais, que a gente nasce com aquela predisposição e que não tem muita opção. Então, a gente tem a leitura e o estudo individual e o estudo autônomo, e eu falo para a pessoa que tem a habilidade de aprender a aprender e que tem o interesse e a vontade de realmente se modificar e de construir uma vida em cima desse autoconhecimento, ela dá conta de fazer de forma autônoma. Porque eu falo, hoje em dia, gente, o conhecimento ele está aí. Eu falo que o nosso papel de professor em sala de aula hoje é inspirar de fato. Se a gente achar que a gente vai para a sala de aula com a intenção de que trazer um conteúdo, antigamente sim, a gente era um facilitador, a gente pegava tudo que estava escrito em todos os livros e aquilo que a gente trazia, só a gente trazia. Se você não acessasse ele naquela hora, você ia ter que buscar de outra forma. Hoje você pode buscar de várias formas. Então, esse processo de autoconhecimento, ele pode, obviamente, ir para uma terapia, você vai fazer, às vezes, uma terapia cognitivo-comportamental para poder entender um pouco mais sobre o seu pensamento, sobre os seus sentimentos, como que você pensa os seus sentimentos, como que é o seu comportamento a partir disso. Então, às vezes, a gente não está pronto para ter, e nem tem essa capacidade, nem essa predisposição de querer aprender a aprender, mas tem alguém ali que vai facilitar, que vai te dar as perguntas que você precisa para você entregar as respostas que você também precisa para se encontrar. Então, é muito provável que você, dependendo da sua disposição, você consiga de forma autônoma, porque o conhecimento está aí disponível. Então, você entra, você vai acessar o que eu estou falando aqui, outras pessoas falam também. Então... Não, perfeito, Isabela. Isso faz com que nós possamos não ter medo, Não tem medo da inteligência artificial e Exato. muito menos do robô. É. Somos insubstituíveis. Sabe o que eu falo com os meninos? Que essa disciplina de competência comportamental é o que ela faz com que a gente seja insubstituível. Então, assim,
o que faz um profissional excepcional? E aí eu costumo dar o exemplo do garçom, porque hoje em dia já tem vários restaurantes na Europa que o serviço ele é completamente feito, todo automatizado por robôs. Então, assim, desde o pedido, você faz o pedido na tela, vai para um processamento, vem um robô trazer o seu prato. E aí, esse é o que o robô faz. E aí é o que eu falo, o que faz um garçom excepcional? Porque o garçom, o que ele tem que te entregar? Você vai para um restaurante, o que você espera do garçom? Você espera que ele anote seu pedido, que ele esteja atento com um olhar para na hora que você precisar dele estar ali, que ele traga a conta e a conta seja discriminada com exatamente aquilo que você consumiu. Isso é o que você espera de um garçom. E eu falo, eu tive uma experiência há pouco tempo com meus filhos, né? A gente sempre sai com eles para restaurante, e eu lá com os 3, um de 4, um de 2 anos, um de 8 meses, aquele tumulto, e tem hora que todos eles resolvem fazer cocô ao mesmo tempo, pedir mamadeira ao mesmo tempo, é tudo junto ao mesmo tempo, e eu estava ali naquele momento meio caótico, e um copo de suco de limão, assim, transbordando, com um canudo na beirada da mesa, e meu filho de 2 anos querendo pegar aquele copo. E eu sem braço, realmente, para poder ajudar. Fiquei ali olhando, chega um garçom, pega o copo, ajoelha para poder aproximar do meu filho, para ele não ficar reativo. Ô, amigão, vem cá que eu vou te ajudar. Agora, quem te ajuda com suco sou eu. Pegou o suco, ele teve a abertura para poder, porque ele estava ali numa condição meio que de igualdade com ele. Sabe o que aconteceu depois disso? Meu filho ficava atrás dele, ele servia nas outras mesas, ele querendo que o garçom viesse para dar o suco de limão para ele. Eu falo assim, o que é? O traço de humanidade que a gente imprime naquilo que é a técnica. É verdade. Então, a gente só vai realmente ser excepcional, excelente naquilo que a gente é, quando a gente imprime a humanidade. Então, os professores, que são os professores que se sentem, que realmente têm essa paixão, que têm a humanidade, que têm o olhar, que têm o cuidado para o aluno, que têm a possibilidade de implementar alguma coisa que seja dele dentro daquela fala técnica. Por que você escolher aquela aula e não a outra aula? Entendeu? Então, assim, é o comportamento que faz aquilo ali, não é só a técnica. E uma lição que eu extraio muito de toda a sua fala aqui hoje, também tudo que você fala dentro de sala de aula é uma coisa que meu pai me fala a vida inteira, que quando você vai fazer alguma coisa, pega para fazer bem feito, que isso não pode trazer prejuízos, né? Exato. Você vai virar um profissional excepcional, vai ganhar um reconhecimento ali que pode te abrir outras portas depois que você nem imagina. Então, eu acho que isso pode ser uma lição muito boa de ficar aí do nosso podcast, com certeza. Sem dúvida. Olha, Isabela, nós precisamos entrar agora no nosso ping-pong, no nosso pinga-fogo, porque o nosso horário já deve ter passado, né? Estourou! A gente ficava aqui quase o dia inteiro. Eu falei, é difícil, eu falo pouco. O dia inteiro. E sem falar, Duda, além da graciosidade, da inteligência, da ternura que ela transmite, nós estamos realmente diante de uma professora vocacionada. E a Milton Campos fica numa alegria sem fim. Graças a Deus. A nossa faculdade, mais uma vez, na linha de frente. Eu que agradeço. O nosso Pinga Fogo é uma brincadeira que todos os nossos convidados passam. Uma palavrinha para você, então, te tocou, fale como isso ressoa. Então, acho que isso para você não vai ser difícil. Vamos ver. Isabela, família é? Tudo. Tudo. A base de tudo, sem dúvida. É uma palavra só ou pode me estender? Com uma palavra só, Duda. Então vamos. Se conectar é? Imprescindível. Deus é? Amor. E trabalho? Necessário e ele pode ser tudo, né? Se você realmente fizer aquilo que você gosta. Então, com chave de ouro, família é? Já foi, tudo. Família é tudo. Isabela, nós queremos agradecer imensamente por esse momento delicioso, de muito aprendizado para mim como professora, para a Duda como futura professora que será Sem também, dúvida. para todos que nos assistem. E vamos ter que te chamar para outros bate-papos. Com muito prazer. Alegria enorme te receber, Duda. Sim, muito obrigada pela participação, Isabela. Acho que um pouquinho de conhecimento que você conseguiu transmitir aqui hoje já vai ser a diferença na vida de muita gente, do jeito que você é a nossa como professora em sala de aula. Mas o convite está feito para voltar várias vezes e poder conseguir transmitir um pouco de tudo que você sabe, tudo que pode contribuir tanto para as pessoas aqui no nosso podcast, né? Que o nosso objetivo é justamente esse.
conseguir fazer com que as pessoas construam uma carreira dos sonhos e uma carreira de valor que consiga conciliar a família e todos os sonhos em uma coisa só, sem precisar de abrir mão de nada. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, assim, um prazer realmente falar. Eu estou muito feliz de dar aula na Milton Campos, eu estou muito feliz com os meus alunos. Então, assim, eu confesso que eu fiquei receosa de enfrentar uma turma de direito, mas, assim, muito bem acolhida. Então, obrigado pela oportunidade de participar desse podcast, de falar um pouquinho da minha trajetória, não tão peculiar, mas que tem realmente, provavelmente, algo que possa contribuir para as outras pessoas. Muito valor. Obrigada, gente. Gente, então, muito obrigada por assistir o podcast. O episódio de hoje vocês viram que foi incrível, então fiquem ligados para o próximo. Eles saem sempre aqui no nosso canal do YouTube, Podcast Carreira em Foco, e também nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, com o mesmo nome. Muito obrigada. Gente, até a próxima.